irmãos, estamos aqui neste domingo maravilhoso que o Senhor fez para servirmos a Ele. E hoje, em especial, vamos servir ao Senhor escolhendo homens para colocar em ordem as coisas na casa do Senhor. Assim diz o Tito 1:5. Vamos abrir a palavra do Senhor. Queria convidá-los a meditar nesse texto, neste momento. Logo após, nós vamos orar também, pedindo a bênção do Senhor, e teremos a nossa assembleia, para a honra e glória do Senhor. Diz assim, Tito 1:5: Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Hoje, meus irmãos, é um dia da assembleia extraordinária da nossa igreja, momento onde nós escolhemos, elegemos homens para trabalhar na causa do Senhor, presbíteros e diáconos. E esse texto colocado aqui por Paulo a Tito, coloca, vamos dizer assim, uma instrução a Tito. Não é? Tito foi enviado por Paulo para trabalhar na obra do Evangelho ali em Creta. Tito, que era filho da fé, a gente vê isso no versículo 4, filho da fé de Paulo, e tinha um chamado para liderar a formação da igreja, para organizar a igreja em Creta. A missão que Paulo deixa ali é interessante, ele diz assim, para que coloque em ordem as coisas restantes, para que coloquem em ordem. Meus irmãos, a obra do Senhor deve ser feita com ordem, ela deve ser feita com ordem, de forma organizada, de forma correta. A obra do Senhor não é feita de qualquer forma. Mas Paulo dá a instrução clara, coloca em ordem o que precisa ser colocado, as coisas restantes. Estava no início da organização ali, e muita coisa precisava ser colocada em ordem. E ele, logo após, coloca assim, então, constitua presbíteros, não é? Para que em Creta a obra do Senhor caminhe em ordem. Nós podemos perceber, meus irmãos, e essa é a proposição que eu queria trazer para nosso pensamento nessa manhã, para nos preparar para este momento, que os líderes da igreja são responsáveis por colocar em ordem a obra do Senhor. Os líderes da igreja são responsáveis por essa organização. E como se dá essa organização? Duas coisas, dois pontos, dois argumentos para pensarmos. O primeiro deles é com presbíteros e diáconos. Veja que Tito foi enviado por Paulo a Creta para colocar em ordem, a atribuição dada a Paulo foi muito clara, eleja presbíteros. Os presbíteros teriam a responsabilidade de organizar a igreja junto com Tito. Presbíteros e diáconos são oficiais instituídos na igreja primitiva. Em Tito, Paulo destaca aqui o oficialato de presbítero, mas em Timóteo, e nós estamos aprendendo Timóteo com o pastor Marcelo, não é? Eu já até brinquei com ele essa semana, como pode, né? O texto de Timóteo caiu exatamente no dia da eleição. Nós não planejamos isso, não. Foi o Espírito Santo que dirigiu. O pastor falou sobre essa carta na quarta-feira, exatamente sobre presbíteros, e vai falar sobre diáconos, não é? Hoje. Então, é o Senhor dirigindo todas as coisas, não é? Paulo, em Tito, fala sobre os presbíteros, mas em Timóteo, na primeira carta de Timóteo, ele fala sobre os presbíteros e sobre os diáconos. Veja que a igreja primitiva se organizou dessa forma. Se organizou com presbíteros e diáconos, homens que trabalhavam na obra. E foi logo no início, se voltarmos lá em Atos 6, 3 e 4, abra a sua Bíblia, diz assim, olha que interessante. Versículo 3, mas irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Qual foi o momento que isso aqui aconteceu? Por que isso aqui aconteceu? Porque a igreja estava em expansão. A igreja começou a criar um tamanho, uma forma, onde os apóstolos ali não conseguiam fazer todas as atividades. E eles pensaram, olha, nós temos que cuidar da palavra. Como nós vamos cuidar da palavra
Como que nós vamos ensinar se tantas coisas há para fazer? Nós precisamos escolher mais uma equipe, pessoas, homens tementes a Deus, homens que sirvam ao Senhor na sua obra, para nos ajudar. E foi isso que eles fizeram, que escolher entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e da sabedoria. E vamos encarregar esses serviços. Quais os serviços aqui? Se volta um pouquinho no texto, você vai ver ali que tinham serviços de assistência aos irmãos, às viúvas, aqueles que necessitavam, e tantas outras coisas necessárias na igreja, não é? Veja que lá em Atos, as viúvas, os helenistas ali começaram a reclamar que as viúvas estavam deixando de lado, não estavam sendo atendidas nas suas necessidades. Isso poderia gerar um descuido na igreja, poderia gerar uma dificuldade na igreja, não é? Por quê? Por causa do acúmulo de trabalho que aqueles irmãos estavam sofrendo, que os apóstolos estavam sofrendo. Então, eles perceberam isso e deram uma solução para o caso. Veja o versículo 2 de Atos 6, diz: os 12 convocaram a comunidade, os discípulos, e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Quer dizer, é importante que a palavra do Senhor seja transmitida, ensinada, pregada de forma correta. E, meus irmãos, isso requer tempo. Requer tempo. O pastor Marcelo fica ali, muitas vezes, meditando o texto, estudando, lendo, revendo, olhando, vendo a tradução correta das palavras no original, procura alguns comentaristas, tudo isso para trazer uma palavra que seja correta. A nossa preocupação em trazer a palavra correta, ensinar corretamente. Como que a gente poderia ensinar de qualquer forma, principalmente no mundo onde o mundo coloca ali sutilezas, não é? Na nossa mente. E a gente precisa de ter firmeza da palavra. Os apóstolos perceberam isso, olha, não é razoável a gente servir às mesas e deixar de lado a palavra. Nós precisamos pregar e ensinar a palavra. Então decidiram escolher ali esses diáconos, homens cheios do Espírito Santo. Também os diáconos são homens que estão cheios do Espírito Santo para servir a Deus em todas as causas. Hoje, meus irmãos, com base nesse padrão, a Constituição da Igreja Presbiteriana define as funções dos oficiais. Se você pegar a Constituição no artigo 50, no boletim saiu aí, artigo 39, saiu um número errado, é artigo 50. Se você vai lá no artigo 50 da Constituição, ela diz o seguinte: o presbítero regente é o representante imediato do povo. O presbítero regente, o pastor Marcelo já falou hoje, tem o docente, que são os pastores, né, que se dedicam ao ensino, e o presbítero regente, que junto com os pastores governam a igreja. O presbítero regente é o representante imediato do povo, por este eleito e ordenado pelo conselho para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja a que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso foi eleito ou designado. Então, essa é a função do presbítero regente. E a Constituição diz assim, olha, compete ao presbítero, coloca ali algumas atividades: levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. B, auxiliar o pastor no trabalho de visita. C, instruir os neófitos, consolar os aflitos, cuidar da infância e da juventude. D, orar com os crentes e por eles. E, informar o pastor dos casos de doenças e aflições. F, distribuir os elementos da Santa Ceia. G, tomar parte na ordenação de ministros e oficiais. H, representar o conselho no presbitério, no sínodo e no Supremo Concílio. São as funções, então, aí aos presbíteros regentes. E o artigo 53 fala sobre o diácono. O diácono é o oficial eleito pela igreja, ordenado pelo conselho, para, sob a supervisão deste, dedicar-se especialmente à arrecadação de ofertas para fins piedosos, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos, à manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino, e de exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Percebe, meus irmãos, que a obra de Deus não é feita de qualquer forma. Presbíteros e diáconos trabalham para colocar em ordem, como Paulo diz a Tito, coloque em ordem as coisas restantes. Em segundo lugar, prosseguindo, meus irmãos, esses homens escolhidos são pessoas qualificadas. Olha que interessante. Para exercer as funções
Paulo descreve ali em Tito as qualificações dos oficiais. E ele fala isso em Tito para os presbíteros. Mas como eu disse, em Timóteo ele fala para os dois, para os presbíteros e diáconos. E lá em Timóteo nós vemos 1 Timóteo 3, 2, 4, o pastor Marcelo falou sobre isso na quarta-feira. Diz assim: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordado, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. E a partir no 3, 8 e 10 diz assim sobre os diáconos: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados, e se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então, a palavra do Senhor nos traz qualificações para esses homens. As qualificações são importantes para que o oficial exerça com zelo a obra de Deus, para que faça com ordem, para que façam de forma que agrade ao Senhor. E o texto diz aqui que o presbítero então deve ser irrepreensível, acima de qualquer reprovação, sem margem para repreensão, sem margem para censura, que não tira proveito das coisas. O texto diz: marido de uma só mulher, ele é exemplar na sua vida sexual, que tem uma moralidade inquestionável, ele é fiel e leal à sua exclusiva esposa. O texto diz temperante, aquela pessoa que tem controle, autocontrole, controle das suas emoções, das suas ações, uma pessoa equilibrada, prudente. O texto diz sóbrio, plenamente ciente de suas atitudes, respeitável, sadio, firme. O texto disse modesto, isento de vaidade, simples, despretensioso, virtuoso. Estou trazendo adjetivos para pensarmos quão importantes são essas qualificações, uma pessoa sensata. O texto também disse hospitaleiro, ou seja, que acolhe as pessoas, acolhe em sua casa, acolhe na igreja, acolhe onde estiver, uma pessoa. O texto aqui, a tradução é assim: amiga dos forasteiros, ou seja, chega alguém de fora, ele é amigo dos forasteiros, ele quer tratar bem aqueles que são de fora. Apto para ensinar, comunica, traz as instruções da palavra de Deus. Não apegado ao vinho. E aqui o Kistemarker diz que é o seguinte, se for colocar bem literal, é assim: não alguém que demora junto do seu vinho. Ou seja, a pessoa não pega o vinho e fica lá e abraça, né, e toma o vinho todo, ou seja, se embebeda. Não apegado ao vinho. Não violento. E lá, se a gente for colocar a tradução assim, bem direta, é não um espancador, que não gera contendas, que não traz violência para sua casa, para sua família, para os demais. Não avarento, que não é amante do dinheiro, é um bom líder de sua família, bom líder de sua casa. O texto também disse que não seja neófito, ou seja, ele não é novo na fé, ele é maduro na fé. E o texto também diz que tem uma boa reputação, tanto com os de dentro como os de fora, ou seja, em sua casa, na igreja e também fora da igreja. J. Kelly diz que não deve apresentar nenhum defeito óbvio de caráter ou de conduta na sua vida passada ou presente, que os maliciosos, seja dentro ou de fora, possam explorar para desacreditá-lo. E quanto ao diácono, o texto diz que o diácono deve ser respeitável, ou seja, honrado, decente de atitude, decente de conduta, decente de pensamento, homem de uma só palavra, sem ambiguidade, sem mal entendido, é sim, sim, não, não. Não inclinado a muito vinho, assim como a mesma tradução dada ali para os presbíteros, não alguém que demora junto do seu vinho. O texto diz também, não cobiçoso de sorte da ganância, não avarento, que não busca o lucro desonesto. Kistemarker diz que não seja larápio, que não dá desfalque, que não está ansioso por aumentar as suas posses sem importar com os métodos.
O texto também diz, apegado ao mistério da fé, com consciência limpa, ou seja, atento ao dever com Cristo, por amor de Cristo. Ontem o pastor Marcelo disse isso quando a gente estava conversando. O oficial, e todos nós, né, irmão, tem que ter um amor pela obra de Deus, de Cristo. Ele vem servir não pela obrigação, mas por amor. Experimentado, que foi provado, que dá testemunho do seu caráter. Não é? Também irrepreensível, também marido de uma só mulher, bom líder de sua casa. Quantas qualificações, meus irmãos, quantas qualificações que presbíteros e diáconos precisam para exercer bem o seu ministério. Porque a obra do Senhor aqui nessa terra deve ser com ordem, correta. Por isso essas responsabilidades aqui dadas a esses homens crentes para organizar a igreja. O presbítero com a função de organizar, de governar, de ensinar. O diácono com a função de servir nas áreas necessárias para a manutenção da obra. Quantas coisas são necessárias na obra de Deus? Tantas coisas. Meus irmãos, mas quando olhamos para essas qualificações, podemos pensar, puxa, e agora? Como fazer? Não é? São tão altas, meus irmãos. O Senhor capacita a nossa vida. O Senhor Jesus está conosco e nos capacita. A questão é quando a pessoa não quer se submeter a Cristo, a sua palavra, e lê a palavra e não se submete, prefere viver como ela mesma quer. Mas a partir do momento que se submete ao Senhor, o Senhor prepara, como o Senhor preparou Moisés. Quando o Senhor chama, Ele prepara. Então, como viveremos, meus irmãos? Viveremos atendendo ao chamado do Senhor. Se o Senhor te chamou para ser presbítero, se o Senhor te chamou para ser diácono, atenda ao chamado do Senhor, pois Deus vai te capacitar, Deus está contigo, Ele vai te guiar, vai te abençoar. É uma bênção trabalhar na obra do Senhor. Se simplesmente olharmos para a lista, ficaremos com receio de todas essas exigências, mas o Senhor está conosco e nos capacita. Abra o seu coração, atenda ao chamado do Senhor Jesus. Como viveremos, meus irmãos? Em segundo lugar, escolhendo homens capacitados para a obra de Deus. Aqueles que se mostram prontos, não completamente prontos, mas se mostram submetidos ao Senhor e que querem seguir esse caminho. Escolheremos esses homens. Não vamos votar de qualquer jeito. Não vamos votar em branco, não vamos votar nulo, nós vamos escolher conforme o Espírito Santo está nos dizendo. Não podemos nos esquivar da responsabilidade, meus irmãos, e depois simplesmente levantar a nossa voz criticando os líderes, criticando a igreja. Não, nós estamos todos juntos caminhando para a cidade celestial. Viveremos escolhendo homens capacitados, que busquem o Senhor, submetidos à vontade do Senhor, na obra do Senhor. Como viveremos em terceiro lugar? Viveremos orando, meus irmãos, pelas nossas lideranças. O trabalho na obra do Senhor não é fácil. Porque não é simplesmente um trabalho ali físico, material. Ele envolve os dois. Não é simplesmente aqui chegar, vou preparar nas mesas aqui. Não. Tem também a questão espiritual envolvida. É feito com muito temor, não é? Com trabalho, com a busca pelo Senhor. Vamos fazer isso, orando pelas nossas lideranças. Muitas vezes, ficar na arquibancada vendo o time jogar, você pode criticar, mas ir lá e fazer, não é? A gente, principalmente o futebol, a gente gosta de falar, mas por que não fez aquilo, né? É fácil, vai lá. Agora vai lá fazer, vai lá treinar, vai lá deixar tantas coisas que você não pode comer para ter o corpo pronto para ser um atleta, não é? Tantas coisas que você tem que abdicar, deixar de lado, abster-se de tantas coisas para fazer um trabalho. Meus irmãos, oremos pelos nossos oficiais, oremos para que a nossa igreja se fortaleça dia após dia. Pois a batalha espiritual é grande. Satanás se levanta contra a igreja, se levanta contra a liderança. Pastor Marcelo comentou aí que tinha uma pessoa que
que era satanista e que estava fazendo jejum. Jejum para quê? Para que a liderança fosse destruída. Quando cai um líder, toda a comunidade se abala, não é? Toda a comunidade se abala. Portanto, clamemos ao Senhor para que a nossa igreja sempre seja servida de homens qualificados e que vamos atender ao chamado do Senhor, trabalhando na sua obra e clamando a bênção do Senhor para a nossa vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Nós vamos orar também pelas criancinhas que vão ter ali uma parte